Monique Medeiros, mãe do menino Henry Borel, foi transferida de prisão no Rio de Janeiro. A mudança foi determinada por causa de denúncias de ameaças sofridas por Monique. Em abril do ano passado, ela chegou a ser solta por causa de denúncias de ameaças, mas ela voltou para a cadeia em julho desse ano por determinação do Supremo Tribunal Federal. Para você que está no rádio e chegou agora, a gente está repercutindo a transferência de Monique Medeiros de uma prisão para outra, justamente ela que foi a responsável pelo assassinato aí do menino Henry Borel. Só para vocês entenderem, a secretaria que administra a unidade está negando essas ameaças que ela tenha sofrido, mas afirma que respeita e cumpre as decisões da justiça. Monique Medeiros é ré por tortura e homicídio contra o filho Henry. O menino de 4 anos morreu no dia 8 de março de 2021. Exames de necrópsia mostraram que ele sofreu nada mais nada menos do que 23 lesões no corpo dele. Esse foi um assunto que mobilizou muito, um caso que mobilizou internacional, muito mais, né? Inclusive. Teve cobertura da Bloomberg, enfim, foi uma coisa horrorosa, né? Por um lado, você vê ela, por isso que eu pergunto, né? E eu deixo a pergunta, a gente vê toda essa mobilização, né? Está sendo transferida de cadeia, de penitenciária, enfim. E por um outro lado, a gente tem uma Suzane Richthofen, que matou os pais, que está grávida de 14 semanas e que pretende colocar o nome da filha de Isabela em homenagem a Isabela Nardoni e em homenagem à amiga Ana Carolina Jatobá, com quem ela ficou em Tremembé, que ajudou a jogar a menina da janela, né? Então, ou seja, por um lado a gente vê toda essa movimentação. Agora, para que toda essa movimentação dela ser transferida, enfim, sendo que depois daqui um tempo ela cumpre, ela é solta, liberta e tá tudo certo. E quem, mais uma vez, como eu falo, a gente vai ter que cruzar com ela em restaurante, em shopping, vamos ter que encontrar ela em qualquer outro lugar que a gente não queira encontrar, vamos ter que engolir. Um dia você tá lá sentado com a tua família, com a tua filha, inclusive, com a tua esposa, você também almoçando, chega a fofa junto com a filha, a Richthofen junto com a filha, senta ali numa mesa, o que você quer, filhinho? Quer McLanche feliz? O que você sabe? Que história é essa? Onde a gente vive essa indignação? Eu sei que é uma questão moral, né? Como o Paulo sempre diz, porque isso aí é muito mais moral do que penal, porque a gente sabe que penal realmente não vai resolver porque é arcaico e é capenga, né? O Fê, eu estava esses dias conversando com um especialista em segurança pública, ele estava me relatando o seguinte: essas prisões midiáticas de casos que deram muita repercussão no país, como por exemplo Suzane von Richthofen, como por exemplo o casal Nardoni e tantos outros, são prisões sempre muito difíceis, porque internamente há uma rejeição muito forte. E a vida dessas pessoas que estão sendo presas corre inclusive um risco muito grande por serem famosas e tal. Essa transferência que nós estamos falando aqui, ela está sendo justificada justamente por conta disso. Porque há perigos, inclusive, dessa mulher morrer dentro da cadeia de tanto que ela é odiada. Sim, os direitos humanos. Pelos próprios presos, entendeu? E os direitos do Henry, onde ficou do menino? Sem dúvida, sem dúvida. E os direitos de nós humanos, por exemplo, porque isso aí eu não posso chamar de mãe, muito menos de humano, né? Então, ou seja, onde ficam os direitos de nós humanos? Sim, mas essa é a situação, né, Nelsinho? É uma questão de que se ela está custodiada, o Estado que está com a responsabilidade de guardar ela, ele tem que também dar condições dela viver minimamente, né? Ter um mínimo de segurança. Mas eu queria comentar a questão da Suzane Richthofen de homenagear a Isabela com o nome da filha, como o nome da filha, né? É interessante que a Suzane, com base em laudos técnicos, periciais, ela tem um distúrbio, uma doença, um problema psiquiátrico que é a falta de empatia. E olha, por isso mesmo é que ela contribuiu para a morte dos pais, ela não sente a dor do outro. Há inclusive uma análise de que o choro dela no velório não é o choro pelos pais, é o choro por ela. Agora está sem aquele amparo paterno e materno. Então ela não tem essa condição de sentir a dor do outro. E como é que ela vai homenagear alguém
Como é que ela vai homenagear a dor de alguém, o sofrimento de alguém, como foi o caso da Isabela Nardoni? Isso é totalmente contraditório. Agora, e, inclusive, não há cura, sabia? Para esse tipo de problema. Porque ela é narcisista, ela não chega a ser psicopata, como o Ulisses Campbell conversou aqui conosco, que escreveu, inclusive, todos os best-sellers sobre ela. A Elis Matsunaga, ele disse que já se enquadra. Agora, sexta-feira o Ulisses está aqui. Como narcisista. Agora, que a Suzane Richthofen deveria ir esse tipo de caso, eu acho que deveria ficar realmente em prisão perpétua, isso sim, sabe? Não é? Porque senão do que vale tribunal de júri? Sim.